Olá, tudo bem? Sou o professor Anderson Henrique e vamos aqui dar continuidade ao nosso projeto que estamos desenvolvendo utilizando o PHP juntamente aí com o Ajax, tá? A, a primeira parte desse projeto já foi gravada, que foi o primeiro vídeo, e vamos aqui para o segundo vídeo, tá? E vamos ver aqui onde é que nós paramos. Nós estamos utilizando aqui o XAMPP, né? O Visual Studio Code, para poder desenvolver esse projeto, tá certo? Então vamos aqui, ó, nós criamos um banco de dados, projeto CRUD, e dentro desse banco de dados nós criamos uma tabela, se eu não me engano, essa tabela é chamada de usuários. Deixa eu ver aqui como é que está o status. Não, tá tudo ok, porque eu estou achando um pouco lento na hora dele acessar aqui os recursos, mas deixa eu dar uma recarregada só para ver, né? E nós paramos exatamente aqui, tá? Nós criamos aqui o index, uma página bem simples, como vocês podem perceber, né? Criamos aqui um H2, um título, temos aqui 3 campos com o botão salvar. Criamos aqui uma div lista, nós ainda não estamos listando. Na aula passada nós finalizamos aí a parte de create, né, de salvar. Aqui nós criamos o nosso script, onde nós declaramos uma constante aqui, que é a constante que vai armazenar a nossa API, que é o API PHP, que nós ainda não trabalhamos em cima dela. Essa página, na verdade, aqui vai chamar a API, ó. Por exemplo, aqui no método salvar, a nossa URL é a API. Então, quando ele chamar a API lá na nossa API, a gente tem que ter esse método criado aqui, claro, de acordo com os parâmetros que estamos passando aqui por meio do Ajax, tá? Por exemplo, a URL é API, o método é post, o content type ele vai enviar os arquivos no formato JSON, ele vai tratar aqui os dados com o método que ele vai converter um valor JavaScript para um objeto JSON string, que é para que esses dados sejam recebidos lá na página api.php. Aí eu vou passar para ele o action, lembrando aqui que o action tem o operador ternário. Deixa eu dar uma ampliada aqui. O que acontece? Se for encontrado o ID, se o ID for encontrado, a nossa ação vai ser update, ou seja, se tem ID é porque eu não quero criar, eu quero atualizar. Agora, se não, é create, ou seja, ele vai aproveitar os mesmos campos, né, mas em vez dele atualizar, ele vai cadastrar um novo registro. Isso daí, vamos ver aqui, dando continuidade aqui. Nós abrimos aqui, nós chamamos a requisição Ajax, né? Onde nós estamos passando aqui o action, estamos passando aqui para esses campos, né? Para essas chaves aqui, ó. Estamos passando os valores que vem do action, que vem do que foi buscado aqui dos campos que o usuário digitou. Ele vai passar aqui para dentro dos dados, né? O ID, o nome e o e-mail. Beleza. Se for executado com sucesso, ele vai, assim que ele enviar os dados, ele vai limpar os campos, onde nós criamos aqui uma função limpar muito simples, onde nós estamos chamando novamente aqui, ó, buscando novamente os campos, sendo que passando um valor vazio, tá? É assim que ele limpa. Esse listar ainda não está feito, então eu vou comentar apenas ele, tá? Vou comentar e vamos testar para ver se está funcionando aqui o create, tá? Mas antes de testar o create, a gente precisa chamar aqui o API, né? A api.php e criar esse método lá, tá certo? Nós criamos já aqui, ó, um arquivo que é responsável pela conexão com o banco de dados e vamos aqui no API. Vamos lá. Vamos aqui abrir o delimitado do PHP. Logo em seguida vamos fazer um required aqui
do nosso arquivo nosso arquivo db.php, ó. Eu preciso trazer esse arquivo de conexão com o banco de dados aqui para dentro, porque eu vou utilizá-lo, né? E logo em seguida eu vou aqui através da variável server verificar qual é o tipo de método que eu estou fazendo a requisição lá na minha página, que é o request method, e vou guardar isso dentro de uma variável chamada method, tá? Ou seja, eu tenho aqui uma variável global chamada server, tá? Onde ele contém todas as informações ali dos readers, dos caminhos, dos scripts. E eu vou passar aqui para ele, dentro do parâmetro. Eu vou pedir para que ele pegue ali, através do request method, qual é o tipo de método que está sendo utilizado para envio desses dados, tá? E a gente sabe que o método que está sendo utilizado aqui é o método post, ó, tá? Mas ele já vai entender isso, já vai entender que é o método post que está sendo utilizado. E vou guardar isso aqui dentro de uma variável chamada method, beleza? Pois bem, após guardar aqui, aí eu preciso verificar com o if se esse método ele for igual ao post, se ele for um método post, tá? Lembrando que aqui no método post eu não vou só utilizar o create, eu vou chamar o create e também o update. Vai depender do parâmetro do action, né, que for retornado aqui pro meu action por meio do Ajax, tá? Mas tanto o create quanto o update está utilizando post, tá certo? Então vamos lá. Então a gente já pode fazer os dois, né? Vamos ver aqui. Se for igual a post, vamos utilizar aqui o JSON, porque como eu tô enviando os dados por meio do Ajax ali para minha página PHP e os dados estão no formato JSON, eu preciso utilizar o método JSON decode, tá? Para poder pegar esses dados e tratar esses dados aí, colocar esses dados dentro de uma variável, tá? Para que eles sejam convertidos em string. Então vamos lá. Então eu vou pegar esses dados, né? Onde aqui eu vou utilizar o método file get contents para ele pegar o conteúdo do que está sendo enviado, e que está sendo enviado por meio da tecnologia PHP, né? Utilizando aí os nossos inputs, tá? Então aqui a gente passa o file name. O file name é dentro da própria página PHP. Eu quero que você vá ali no meu objeto, que você pegue ali do que foi enviado pelo input, tá? E o segundo parâmetro seria se eu vou trabalhar com um valor booleano associativo, vou colocar como true, tá certo? Isso aqui eu vou guardar dentro de uma variável que eu vou chamar de data, tá? Que é justamente as datas que ele vai pegar ali por meio do JSON, né? As datas, ó. O data, os dados, na verdade, né? Beleza. Eu preciso verificar se esses dados no seu atributo ali, ó, no seu parâmetro action, ele é igual a create, tá? Para fazer aí a rotina do inserir. Então como é que eu verifico isso? Se por meio de data, a data, se o seu action ele for igual a create,
Significa que eu estou inserindo e não atualizando, tá? Se ele for igual ao create, vamos criar aqui uma sintaxe SQL, tá? Um statement, um comando ali SQL de inserir, que é o insert into. O nome da tabela é usuários. Aqui dentro de parênteses eu coloco os campos, que é o nome e o e-mail. E eu preciso enviar esses values, ao qual eu vou representá-los aqui por meio de um coringa, um valor a ser encontrado, tá? Que é um interroga os valores a serem buscados ali, encontrados. E de onde ele vai buscar esses valores? Do objeto data, tá? Do JSON data aqui, ó. E vamos pedir para que ele prepare, né? Prepare esse statement para ser executado. Então, variável stmt. Eu sempre chamo o statement de variável stmt, tá? Já é um costume. Recebe o PDO, que é o objeto de conexão, apontando para o método prepare, onde ele vai preparar esse statement aqui para que esse statement seja executado. Tá certo? Então esse statement vai ser executado. Beleza, agora vamos aqui pedir para que ele execute esse statement. STM aponta para o método execute. E quando ele executar esse statement, eu vou passar como parâmetro aqui um array, onde esse array vai ser o próprio objeto data, onde no meu primeiro parâmetro, quem é que ele tem que buscar? Ele tem que buscar o nome. E no segundo parâmetro, né, quem é que ele tem que buscar ali para poder enviar, né? O e-mail, tá? O nome e o e-mail. Tá certo? Então posso perfeitamente fazer dessa forma aqui, ó. Trazer os dados dentro de um array na sua sequência certa aqui, tá? Se primeiro é o nome, eu tenho que buscar o nome. Se o segundo é o e-mail, eu tenho que buscar para poder enviar aqui para dentro do meu SQL. Tá certo? Bem, e eu quero que ele retorne aqui uma mensagem, caso, né, seja executado com sucesso, no formato JSON encode, tá? Quero que ele retorne ali um status. Um status, né? O status que eu quero que ele retorne aqui, deixa eu ver. Um status de OK. Seja bem sucedido aí. Retorna aí um status OK. Do jeito que está aqui, a gente já pode testar, tá certo? A gente já pode verificar se realmente ele está enviando os dados que a gente está preenchendo aqui nos campos, tá? Já está pronto para ser testado. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui. Veja que a tabela está vazia. A gente clica aqui em usuários. Ele não selecionou nenhum registro, porque não tem nenhum registro ainda. Então vamos entrar aqui no nosso projeto, localhost / projeto CRUD. Beleza. Vamos aqui digitar um nome e um e-mail. E vamos clicar. Aí você fala, como é que eu vou saber se ele enviou ou não, né? Vamos clicar em salvar. Ver que ele enviou. E ele logo em seguida, com aquela função limpar aqui, ó, ele limpou, ele enviou. Então, se ele limpou, foi realizado com sucesso. Ele limpou os campos. Mas a grande questão, como é que eu sei que funcionou, né? Primeiro que eu vou abrir aqui um inspetor, tá? Botão direito em inspecionar. Aí vai ter uma janelinha de inspecionar. Aqui em console. Aqui em console ele não retornou nada, né? Pelo menos aqui não. Então vamos ver se ele de fato gravou, né? Espero que sim. Então se a gente vier aqui
ou clicar aqui na tabela ou vir aqui em visualizar. Se ele enviou, ele vai mostrar aqui, ó. Olha que maravilha, enviou, tá vendo? Ele criou o ID 1, Anderson Henrique 7, tá? Beleza. Vamos cadastrar um outro usuário. Vamos ver aqui. Lielma Rodrigues. lielmarodrigues@gmail.com. Vamos clicar em salvar. Tá lá, né? Se a gente atualizar aqui, visualizar, né, a nossa tabela de novo, tá lá. O cadastro está funcionando perfeitamente. Maravilha. Vamos agora fazer o seguinte, ó. Vamos criar esse listar aqui que nós ainda não temos, né? Para que ele liste, eu quero que ele liste aqui dentro dessa div que tem o ID lista. Vai listando ali os usuários que estão sendo cadastrados, tá? Para isso a gente precisa criar aqui o nosso deixa eu ver aqui. Acho que ele fechou. Então vamos criar aqui no nosso arquivo JavaScript esse método listar, tá? Vamos criar esse método listar lá em cima, lá no topo. Vou ver aqui. Opa, comentário. Então, listar. Então vamos criar uma function que a gente vai chamar de listar, certo? Vamos pegar por meio do método get, ó, cifrão.get. Aqui a gente vai dizer qual é a nossa string. A nossa string é a API e o promise seria o que ele vai executar, né? Seria um objeto promise, seria um objeto que está prometido, que vai ser executado assim que tiver tudo ok. Então a API é a nossa string do nosso programa, né, do nosso sisteminha, e aqui o promise vai ser uma function. Ele vai executar uma function, onde nessa function ele vai retornar ali alguns dados, tá? Vamos aqui fazer um passe do JSON, né, dos dados do JSON, porque ele vai retornar no formato JSON, mas eu quero fazer um parse aqui desses dados, tá? Para poder guardar dentro de uma variável que eu vou chamar de usuários. Beleza? E também vou criar aqui uma variável chamada HTML, que é onde a gente vai ter ali a nossa sintaxe do HTML, porque eu quero retornar dentro da div, mas eu quero retornar em formato HTML. E como possivelmente ele vai retornar mais de um registro, eu preciso pegar isso que ele está retornando, né, usuários, e colocar dentro de um laço de repetição, que é o for each enriquecido, né? Onde aqui o meu elemento pode se chamar elemento, mas aqui eu vou preferir chamar ele de de usuários, tá? E aqui dentro a gente vai chamar novamente essa variável aqui HTML, tá? Mas concatenando e atribuindo um valor. Aí nós vamos trabalhar aqui com o que a gente chama de expression literals, ou expressões literais no JavaScript, que é quando a gente utiliza a crase duas vezes, que é onde a gente pode estar colocando ali dentro também valores de variáveis, dentro dessas expressões literais. Já é uma forma de programar no JavaScript mais moderno, tá? Seguindo aí os padrões mais modernos. Onde aqui eu vou
abrir a div e já vou fechar aqui a nossa tag div. E aqui dentro nós vamos aí exibir. Aí a gente pode chamar uma variável através do elemento u, o elemento u chamando o atributo nome, porque eu quero exibir o nome. Colocar uma barrinha para separar e logo em seguida eu quero exibir, por meio do objeto u, quero exibir o e-mail, tá? Eu quero o nome, eu quero que ele mostre assim na minha lista, nome, tracinho, e-mail, bem simplesinho mesmo, tá? E logo em seguida nós vamos criar aqui dois botões, um botão vai ser para editar e o outro botão vai ser para excluir. Mas olha só, vou fazer o seguinte, vou fazer devagar para que fique bem entendido. Então eu vou abrir o button e vou fechar aqui já a tag button, tá? E é claro que entre o abrir e fechar a tag button nós vamos ter um texto aqui, o texto vai ser editar. Esse botão aqui vai ser para editar. E aqui dentro a gente precisa chamar o onClick, que é um evento que ao clicar ele vai fazer alguma coisa. E esse evento ao clicar eu vou chamar aqui, esse onClick ele fica dentro de aspas duplas, tá? Tudo que estiver dentro do onClick ele vai ficar dentro de aspas duplas, beleza? Onde eu vou chamar aqui o editar, onde a ação dele vai ser editar. E para editar, eu vou precisar de três informações para poder editar. Como a gente viu aqui, para editar eu preciso de três informações. Eu preciso passar para ele o ID, o nome e preciso passar também o e-mail. Então aqui dentro dos parênteses eu já vou passar esses valores que ele está buscando aqui por meio do get, tá? Da listagem, tá certo? Então eu preciso passar aqui o ID, que aí eu chamo cifrão, abre e fecho, chave, o objeto u chama o ID, vírgula. Também preciso do nome do e-mail, sendo que o nome e o e-mail são strings, então eles têm que estar dentro de aspas simples, tá? Também vou chamar aqui, através do objeto o nome, vírgula. E também dentro de aspas simples, tá? Opa, aqui, ó. O vírgula vem aqui, ó. Vírgula não pode vir aqui, tá errado a vírgula aqui, tá? Vírgula tem que ser depois da aspas simples. Vírgula. E também vou chamar ali o e-mail, né? Exibir o e-mail, passar o e-mail como parâmetro. Objeto u, e-mail, que também vai estar dentro de aspas simples. Então eu preciso passar dentro do onClick esses três parâmetros, porque eles é que são exigidos aqui na hora do update, tá? Tanto que se ele encontrar aqui o ID, ó, se ele encontrar o ID, significa que o action vai ser update e não o create, né? Beleza? Então editar aqui tá ok. Vamos agora criar aqui o botão do excluir. O botão do excluir é mais simples, tá? Eu vou abrir aqui a tag button, vou fechar a tag button, vou chamar aqui o texto, que é o texto excluir, e aqui dentro eu também preciso ter o onClick, tá? O onClick dentro de aspas duplas. A única coisa que eu vou passar aqui para o excluir, na verdade, para o método excluir, lembrando que aqui eu estou chamando um método, e esse método eu estou passando três parâmetros, tá? Esse método editar e o método excluir. Lembrando que o método editar e excluir, o editar eu já fiz, ele está aqui, né? Ele está aqui já, ó, que é o update. Mas eu também preciso chamar criar esse método editar aqui no meu API, tá? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então vamos lá. E criar o método editar mesmo, né?
que eu não tenho o método para editar. Eu preciso criar o método editar aqui dentro dessa página. Eu estou chamando ele aqui, mas ele precisa existir, né? E o excluir também, mas eu ainda não criei esses métodos. Mas vamos lá. Por enquanto estamos no listar, né? Então aqui dentro eu só preciso passar o seguinte, ó. Por meio desse objeto U, eu preciso simplesmente passar o ID, porque na hora de excluir, eu só preciso do ID de quem vai ser excluído. Eu só preciso da chave primária, né? Beleza? Aqui está ok. Ok. Bem, eu acho que é isso, tá? Mas aí o que eu preciso? Eu preciso vincular a exibição desses dados aqui que ele tá retornando para mim dentro desse elemento aqui específico que é a minha div id lista. Então como é que eu faço? Porque eu quero exibir aqui dentro. Então como é que eu faço isso? Fora aqui, ó, fora desse for each, tá? Eu vou pegar aquele elemento lista da forma como o jQuery pega, né? Que é id lista, que é o nome do elemento, e vou chamar aqui o método .html e simplesmente passar aqui para dentro dele o HTML que eu quero que ele retorne lá dentro. Tá? Então eu quero que esse HTML seja exibido aqui dentro dessa div. Pronto? Bem, aqui o método listar está finalizado, sendo que eu não estou chamando esse método em local nenhum. Então o ideal é eu chamar esse listar aqui, ó, do lado de fora, chamando aqui o método listar, né? Evocando aqui o método listar, simplesmente chamando aqui listar, abre e fecha parênteses. Então estou chamando o método para que assim que eu inicie, que eu venha dar uma atualizada na página, ele já venha listar esses usuários aí para mim, dentro dessa div. E aqui também, ó, eu vou remover o comentário. Toda vez que ele inserir um novo usuário, ele vai listar novamente os usuários lá para mim, atualizando assim essa minha lista, tá? Então vamos ver se funcionou, se está tudo ok. Espero que sim, né? Então vamos fazer o seguinte, eu já salvei o arquivo, vamos simplesmente vir aqui e atualizar. Pronto, atualizei, mas parece que ele não mostrou. Deixa eu ver aqui o que nós temos de errado. Papá. Ah, sim, eu não criei, né, o método listar aqui na API, utilizando o método get. Então vamos lá, vamos na API, vamos criar esse método listar. Eu vou criar ele aqui em cima, tá? Se esse método, né, for igual a get, porque eu estou utilizando o get ali para listar, né? Veja que o método que eu estou passando aqui é o get, tá? Se for o get, se for igual a get, aí sim a gente aqui dentro vai criar o listar, tá? Vou fazer um comentário aqui, ó, que vem o listar. E como é que o listar vai ser? A gente vai criar um statement. O statement recebe aqui do objeto PDO. E o interessante é que o listar eu não preciso fazer essa etapa de preparar para depois executar. Eu já posso chamar o objeto de conexão com o banco de dados e o método query, o qual ele já vai executar essa requisição para mim, que é o select, tá? Então vamos aqui, ó, select asterisco from usuários. Simplesmente selecionar ali todos os usuários da minha tabela, tá? Se for bem sucedido,
Vamos dar aqui um JSON encode, tá? JSON encode. Lembrando que a gente está fazendo um get, a gente está fazendo uma requisição, estamos consultando dados na tabela do banco de dados, onde esse statement vai apontar para um método. Quando eu quero trazer todos os dados, eu utilizo o método fetchAll, tá? Por que eu não vou passar nada aqui dentro? Eu poderia passar aqui, por exemplo, eu quero que ele retorne esses dados em formato de array associativo, ou em formato de objeto, de array com índice numérico. Por que eu não vou passar? Porque eu já fiz isso. Eu poderia estar passando aqui, por exemplo, ó, PDO, dois pontos, fetch associ. Mas por que eu não vou fazer isso aqui, ó? Porque de certa forma eu já fiz isso. Isso vocês vão ver no primeiro vídeo, aqui no DB, setando os atributos, já passando que o modo dele retornar, padrão, né, dele retornar ali, de fazer um fetch nos dados, é o fetch associ. Então já passei para ele. Não preciso repetir isso aqui de novo. Não preciso repetir aqui de novo, tá? Pronto, agora com o método criado, vamos salvar, vamos atualizar e ainda não retornou. Rapaz. Pam, pam, não retornou. O que será que está acontecendo? Selecione todos os campos da tabela usuários. Função listar. O listar está sendo chamado aqui embaixo. Mas ele não está listando. É lista, né? O nome aqui é ID lista. Deixa eu ver. ID lista. Tá certo. Rapaz, agora será que eu tenho que colocar, rapaz, que ele tem que ser um fetch associ? Vamos aqui. PDO, dois pontos, fetch associ. Beleza. Vamos salvar. Vamos atualizar. Não está trazendo ainda. Está acontecendo. O erro está aqui. Assim, ó, aqui quando eu fui chamar o foreach, ele colocou arrays.foreach, sendo que o array já é usuários, ó. Então estou repetindo aqui a sintaxe, tá? Então realmente a falha foi minha aqui, ó, na hora de chamar o foreach. Eu coloquei usuários.array.foreach. Na verdade esse aqui é o array, ó, tá? E é ele que vai ser percorrido. Então aqui, de certa forma, eu não preciso desse cara não, tá? Eu vou apagar ele mesmo. E vamos ver se deu tudo certo. Então o erro estava aqui. Pelo menos foi o único que eu detectei, né? Agora sim, ó. Agora ele trouxe o nome, o e-mail, e trouxe o botão editar, e trouxe o botão excluir. Sendo que entre uma linha e outra, tá vendo que eles estão muito grudados, né? Poderia até dar uma formatada nisso aqui, para eles não ficarem tão colados assim. Por exemplo, aqui nessa div, eu posso estar chamando aqui um style, tá? Aí já é CSS. E esse style aí eu vou chamar um margin bottom, que é uma margem inferior.
Vou colocar aqui 5 pixels. Vamos salvar. Vamos ver se ele dá pelo menos uma distanciada aí. Deu uma leve distanciada, né? Deixa eu aumentar aqui para 10 ou para 10 pixels. Vamos ver se ele aumenta um pouquinho mais essa distância. Agora sim, agora está melhor, tá? Então realmente ele está retornando. Então vamos fazer o seguinte: a falha estava aqui, né? Não estava necessariamente aqui. Não era aqui a falha. O problema era aqui na hora de chamar o laço de repetição. Então esse laço de repetição está percorrendo todos os objetos que foram encontrados ali, tá? Que ele vai retornar por meio do... Lembrando que ele retorna um JSON, ó. Mas aí a gente decodifica ele aqui com parse. Beleza, está funcionando. Então o create e o listar está funcionando. Falta só o excluir, que é o delete, e o update. Então vamos fazer o seguinte: vamos cadastrar mais alguns usuários aqui. Ana Carolina, Ana Carol, @gmail.com. Vamos salvar. Tá lá, já traz já. Ana Beatriz, @gmail.com. Olha só, que bacana, né? Sem dar refresh na página. É como ele está utilizando Ajax, requisições Ajax evita aqueles refresh que ele dá no navegador quando a gente clica em algum botão, né? E Anderson Filho, @gmail.com. Vamos clicar em salvar, tá ali. Tá certo? Se eu vier aqui no meu banco de dados e der uma atualizada aqui no visualizar, vai ver que ele está enviando para o banco de dados todos os cadastros. Maravilha, né? O que a gente vai fazer agora? Se eu não me engano, o update já está funcionando. Não, não está funcionando. Ele já existe aqui, ó. Já foi implementado, mas ele não existe ainda aqui no nosso arquivo API. A gente ainda não tem o update. Se eu não me engano, a gente só tem o create, né? Aqui no API a gente só tem o create, ó. Então aqui ele lista. Deixa eu até comentar aqui. Aqui ele executa o create, tá? E aqui dentro eu quero que ele execute o update, que ele chama ali o update. Então eu preciso verificar, né? Se por meio dessa variável data o action ele for igual a update, se ele for igual a update, ou seja, se eu estiver passando ali também o ID, significa que é update, tá? E tem uma coisa interessante, ele só vai passar o ID se de fato, se vocês olharem aqui, ó, se de fato eu clicar no botão editar, aí ele passa o ID. Senão ele não passa, tá? Então existe uma ação que eu tenho que fazer para que ele capture esse ID, para que ele passe o ID, né? Que é justamente clicando aqui em editar, tá? Mas se ele verificar que tem um ID, ele, em vez de chamar o create, ele vai chamar o update, ó, porque o ternário determinou assim. Então esse ID vai ser passado para cá, ele vai capturar esse ID e vai entender que tem ID, ele vai retornar true, tá? Então vamos aqui ver o que ele vai fazer. Vamos criar o SQL. O SQL, para poder atualizar, é o update, que pode ser tudo em maiúsculo, porque são palavras reservadas do SQL, tá? Palavras reservadas. Update usuários, set. Eu quero atualizar o nome, vírgula, o e-mail, com a cláusula where.
onde o ID for igual a esse ID. Então, essa aqui é a sintaxe do update. Vou fazer o seguinte, para que a aula não fique muito extensa, o update e o delete eu vou fazer numa próxima aula. Vou dividir aqui então em 3 partes, tá? E eu aguardo vocês na próxima aula para a gente finalizar esse projeto. Professor Anderson Henrique, valeu, sucesso a todos, fui!